Ela gritou no meio do salão, apontou o dedo, chamou a atenção de todos, e naquele instante achou que estava certa. Mas quando descobriu quem ele era, já era tarde demais. Essa é mais uma história emocionante do canal Lições de Vida, onde as maiores viradas acontecem quando a verdade vem à tona. Era um evento importante, da alta diretoria de uma empresa de cosméticos que se orgulhava de vender autoestima em frascos. O salão, decorado com colunas de vidro e flores em tons pastéis, estava repleto de executivos, influenciadores, convidados especiais e um batalhão de funcionários trabalhando em silêncio para manter a perfeição que as fotos exigiam. Vanessa Prado era uma dessas convidadas especiais. Diretora regional, loira, olhos claros, blazer elegante e um sobrenome que abria portas há décadas. Ela chegou como uma tempestade controlada. Não gostava de esperar, nem de errar, nem de ser contrariada. Douglas, afrodescendente, vestia o uniforme da equipe de apoio. Camisa preta, calça social e um crachá prateado com a palavra serviço. Ele não falava muito. Sabia que, para quem ocupava aquele tipo de cargo, o silêncio era uma defesa. Ele estava colocando copos na mesa quando ouviu o primeiro grito. Você! Vanessa já vinha se aproximando com os saltos batendo firme no chão. Você derrubou isso aqui? Hein? Tá achando que tá onde? As conversas cessaram como um botão tivesse sido apertado. Um garçom parou no meio do corredor. Uma convidada puxou o filho pelo braço. Ninguém disse nada, mas todos olharam. Douglas se virou, ainda segurando a taça limpa que estava posicionando. Senhora, eu acredito que a queda foi na mesa do buffet. Não quero saber, eu vi você ali. Você tá sempre por aqui, esbarrando, se metendo onde não deve. Isso... Aqui é um evento, não é a sua casa. Para fora daqui, negro. A frase reverberou como um soco seco num ambiente de vidro. Era nítido que nem todos ali estavam chocados pela surpresa. Alguns estavam chocados por ter sido dito em voz alta. Douglas segurou o ar. Ele poderia responder, poderia se defender, mas sabia onde estava e como a sociedade tratava reações, vindas de homens como ele. Ele engoliu seco. Pisou devagar para trás e deixou a taça sobre a mesa como se fosse a última coisa que ainda o mantinha digno ali dentro. Na cabeça dele, a voz da mãe ecoava. O mundo vai tentar te empurrar para fora. Mas filho meu, não abaixa a cabeça. Não hoje, não nunca. Vanessa ainda estava bufando como se tivesse ganhado algo. Tá esperando o quê? Vai embora. Ninguém quer você aqui. Douglas não disse nada, mas alguém disse. Do fundo do salão, uma voz grave se ergueu sem pressa. Você sabe com quem está falando, Vanessa? Vanessa congelou. O salão congelou. E o som mais alto naquele momento. Foi o barulho de passos firmes se aproximando. Ela virou lentamente, e quando seus olhos encontraram aquele rosto, o sangue sumiu do rosto dela. Ela não sabia, mas aquele homem era o dono do evento e o pai de Douglas. Vanessa não era do tipo que abaixava a cabeça. Mas naquele instante, algo nela cedeu. E não foi por educação. O homem que caminhava até ela não usava uniforme, nem crachá, nem precisava anunciar quem era. Ele tinha o tipo de postura que enchia o ambiente, antes mesmo de abrir a boca. Gravata azul marinho, paletó alinhado, olhar direto e o pior, olhar sem raiva aparente. Eu vi tudo, ele disse com a voz baixa. Inclusive o que foi dito e a maneira como foi dito. Vanessa engoliu em seco. Algumas pessoas começaram a se afastar lentamente, como se quisessem sumir da cena. Mas ele não estava ali para gritar. O silêncio dele já dizia tudo. Senhora Vanessa, ele continuou, nós nos conhecemos? Eu acredito que não. Ela respondeu, forçando um sorriso. Pois devia, ele disse. Meu nome é Augusto Ferreira. Eu sou o fundador da empresa. E aquele rapaz que você mandou sair daqui é meu filho. Silêncio. O tipo de silêncio que desce como um gole errado, pesado, atravessado,
amargo. Vanessa levou a mão ao peito como se faltasse ar. Senhor Augusto, me perdoe, eu não fazia ideia. Mas o que escorria na voz dela não era arrependimento real, era pânico. Ela não se sentia mal pelo que disse, se sentia mal por quem tinha dito aquilo, porque agora sabia com quem tinha mexido. Douglas, ainda próximo da saída, parou. O pai olhou para ele e disse com calma: Filho, você pode escolher. Se quiser ir embora, nós vamos. Mas se quiser ficar, esse salão é seu, não dela. Douglas respirou, olhou para o pai, depois para Vanessa, e pela primeira vez falou com firmeza. Eu não fui criado para fugir. Eu fui criado para andar de cabeça erguida, mesmo quando tentam me dobrar. Augusto sorriu com os olhos. Então fique, porque agora é a vez dela sair. E enquanto Vanessa dava 2 passos para trás, uma equipe de fotografia que havia filmado tudo começou a revisar os vídeos no canto da sala. A imagem estava ali, o áudio também, e uma decisão precisava ser tomada. O salão parecia ter voltado ao normal. As taças voltaram a tilintar. As pessoas retomaram as conversas. Mas havia um ruído novo no ambiente. Um desconforto silencioso que passeava por entre os colarinhos bem passados. Todos tinham visto. Todos tinham ouvido. Mas ninguém queria ser o primeiro a se pronunciar. A filmagem feita por um dos convidados, um produtor de eventos com mais de 200 mil seguidores, já estava no ar. O vídeo mostrava o momento exato em que Vanessa apontava o dedo, gritava e chamava Douglas de negro, como se usasse um palavrão. Em menos de 2 horas, o vídeo ultrapassava 20 mil visualizações e começava a circular nos bastidores da própria empresa. Vanessa não sabia ainda. Ela ainda estava se recompondo, sentada numa sala reservada do hotel, com um copo de água na mão e a mão tremendo. Do lado de fora, Augusto falava com a coordenação do evento. Ele não estava exaltado, mas também não estava aberto à conversa. Douglas estava de pé ao lado do pai, e pela primeira vez, o público o via não como o funcionário, mas como alguém que pertencia àquele lugar de fato. Seu silêncio agora era lido com respeito, e a presença dele começava a mexer com o espaço. "O senhor vai querer acionar a ouvidoria?" perguntou a gerente do hotel. Augusto ergueu uma sobrancelha. "Eu sou o fundador da empresa, minha senhora. A ouvidoria responde à minha equipe, mas agradeço a gentileza." A mulher ficou sem resposta. Vanessa, ao ser chamada para uma conversa com o conselho interno, tentou sustentar o discurso padrão. "Eu estava nervosa. Foi um mal-entendido. Eu nem sabia quem ele era." "Justamente esse é o problema, Vanessa", respondeu a conselheira. "Você não precisa saber quem é alguém para tratá-lo com respeito." O departamento de compliance foi acionado. A assessoria de imprensa da empresa pediu mais informações. Alguns funcionários antigos começaram a relatar situações semelhantes vividas com ela, mas que nunca haviam sido levadas adiante. Douglas não pediu demissão. Nem entrou com processo. Ele ficou. Continuou fazendo o mesmo trabalho. Chegava cedo. Saía depois de tudo limpo. Mas agora, os olhares ao redor mudaram. Ninguém mais o chamava apenas de o rapaz do salão. As pessoas começaram a cumprimentá-lo. Ofereciam ajuda. Perguntavam sobre sua história. E aos poucos, Douglas se tornava aquilo que Vanessa jamais conseguiu ser com seu cargo e sua pose. Alguém que era respeitado, não por medo, mas por caráter. Na semana seguinte, durante um novo evento, Augusto foi chamado ao palco para homenagear os colaboradores da base operacional. "Mas eu não subi aqui por mim", ele disse. "Hoje eu só aceito estar nesse microfone porque, nesta empresa, meu filho trabalha como qualquer outro." Ele não pediu um cargo, não pediu privilégio. Ele apenas pediu respeito. A plateia aplaudiu em pé, mas uma cadeira permaneceu vazia. Vanessa não compareceu. Ela pediu afastamento. Primeiro temporário, depois definitivo. Vanessa tentou controlar uma narrativa, mas a narrativa foi maior que ela. E enquanto o mundo a julgava,
Douglas apenas continuava seu turno, de pé, em silêncio, como quem sabe que a verdadeira resposta é permanecer. Douglas não cresceu em tapete macio, mas aprendeu cedo a pisar firme. A mãe era diarista, o pai fazia turnos alternados como motorista até abrir sua primeira pequena empresa de logística. Enquanto os filhos dos diretores aprendiam francês, ele aprendia a desviar de julgamento com postura ereta. Na escola pública, quando um professor disse que gente como ele não passava de auxiliar, ele voltou para casa calado. Mas o pai, sentado à mesa com o jornal aberto, ouviu e disse: "Você pode ser o que quiser, filho. Só não pode deixar que te convençam de que é menos, porque o mundo vai tentar todo dia." Aquela frase nunca saiu de Douglas, e agora todos os olhares que antes ignoravam sua presença começavam a reconhecê-lo como homem, não porque algo mudou nele, mas porque eles finalmente foram forçados a enxergar. O vídeo explodiu. Influenciadores começaram a comentar. Jornais locais divulgaram o caso como exemplo de racismo estrutural velado. Frases como "para fora daqui, negro" estavam estampadas em thumbnails com milhões de views. Mas Douglas não gravou vídeos. Não apareceu em entrevistas. Não escreveu textos de indignação. Ele apenas permaneceu, chegando no horário, fazendo o que sempre fez. Mas agora, cada gesto dele parecia dizer o que palavras não alcançariam. "Bom dia, Sr. Douglas." "Como está hoje, doutor? Parabéns pelo posicionamento." Os próprios diretores começaram a usar o caso dele em treinamentos internos. Cartilhas foram atualizadas. Um comitê de ética racial foi criado. Augusto, o pai, passou a circular menos, mas Douglas não. "Eu não quero ser símbolo de nada", disse ele, ao ser convidado a palestrar. "Só quero poder andar onde eu estiver, como se minha presença não fosse um erro." Vanessa, agora afastada, observava tudo pelas redes. Tentou comentar em posts, tentou justificar. Mas cada tentativa virava combustível para mais revolta, e cada silêncio de Douglas virava motivo de honra. Ela tentou contato, tentou pedir desculpas por mensagem, mas Augusto bloqueou. Douglas não respondeu, porque pedir perdão é fácil. Assumir o peso da dor que você causou? Isso, nem todo mundo está disposto a fazer. Douglas, no fim daquela tarde, saiu pela porta lateral do evento. Passou pelo mesmo salão onde foi expulso. Olhou por um instante para o lugar exato em que a frase foi dita e seguiu, com passos calmos, mas com o peso de um mundo nas costas e a leveza de quem escolheu carregar só o que constrói. O auditório da empresa estava lotado. Pela primeira vez desde o escândalo, Vanessa aceitou comparecer a um evento, não por convicção, mas por estratégia. Ela entrou com os ombros erguidos, maquiagem sutil e um texto pronto. "Erros precisam ser reconhecidos", disse diante dos diretores e funcionários. "Eu fui injusta, exagerei, mas todos erram e eu estou aqui para recomeçar." O tom era suave, o vocabulário técnico, mas não havia nem sombra do nome Douglas em sua fala. Ela falava dela, do impacto sobre a carreira dela, da experiência de aprendizado. Douglas, ao fundo, ouvia calado. A sala aplaudiu por educação. Augusto não. E quando o microfone foi aberto para falas livres, uma estagiária levantou a mão. "Com todo respeito, eu não senti verdade. Quando alguém machuca, não basta dizer que está arrependido. Precisa se dispor a ouvir e a olhar nos olhos de quem foi ferido." A sala se dividiu em silêncio e murmúrio. Vanessa agradeceu e sentou, mas seus olhos estavam fixos em Douglas. Quando ele subiu ao palco, o silêncio foi absoluto. Ele não leu, não levou papel, apenas falou: "Eu não vim aqui para julgar ninguém, porque quem passou a vida sendo julgado aprende a não repetir a mesma violência. Mas eu vou contar uma coisa que nunca disse a ninguém aqui." Augusto, na plateia, cerrou os olhos. "Quando eu tinha 12 anos, fui expulso da primeira escola particular onde estudei. A diretora disse que eu intimidava os outros alunos. Tudo porque eu lia bem", falava firme.
Me portava com confiança. Douglas pausou. A sala não se mexia. Eu voltei para a escola pública. Trabalhei lavando prato, depois ajudando meu pai, e entre um turno e outro eu estudei. Fiz faculdade, sozinho, à noite, sem contar para ninguém aqui. Sou formado em engenharia civil. Muitos abriram a boca, outros abaixaram os olhos. Eu escolhi trabalhar aqui, na base, não por falta de opção, mas porque eu queria entender por dentro como essa empresa trata quem carrega o piano. E hoje eu entendo por que eu estava nesse lugar. Porque foi aqui que a máscara caiu. Não a sua, Vanessa, mas a de um sistema que acha que poder é gritar. Vanessa baixou os olhos. Pela primeira vez, não respondeu. Nem com palavra, nem com expressão. A sala aplaudiu, de pé, mas Douglas desceu as escadas como se nada tivesse acontecido. No corredor, um grupo de funcionários mais antigos chorava. Augusto o esperava em silêncio. E ao passar por ele, Douglas disse apenas: "Agora, acho que posso ir para onde eu quiser." Vanessa ainda estava no auditório, mas naquele momento ela estava mais sozinha do que nunca. 2 semanas depois do discurso, Douglas voltou ao salão principal do hotel. Não como funcionário, não como filho de fundador, mas como palestrante convidado. O evento dessa vez tinha outro nome: Racismo Corporativo Invisível, como ele ainda destrói vidas em silêncio. Ele entrou tranquilo, mesmo ambiente, mesmo tapete, mesmo cheiro de flor artificial nos cantos. Mas agora, ele estava em outra posição no mundo. No telão, havia uma única imagem, sem texto, sem gráficos, apenas o frame congelado da cena do grito. Vanessa não apareceu. Nunca mais foi vista nos corredores da empresa. Alguns diziam que ela estava fazendo terapia, outros que havia mudado de país. Mas a verdade é que ela nunca mais foi chamada, e ninguém sentiu falta. Douglas abriu o microfone. Eu não queria estar aqui por esse motivo, mas talvez fosse necessário. Porque às vezes, para curar, a ferida precisa ser exposta. E o silêncio precisa ser quebrado por quem sempre foi ensinado a calar. Não houve discurso ensaiado, apenas relatos, histórias. Feridas abertas, diante de uma plateia que pela primeira vez ouviu sem se defender. Augusto estava na primeira fileira, de pé, com os olhos úmidos, como um pai que sabia que o mundo ainda seria injusto, mas que naquele dia o filho dele tinha vencido da forma mais limpa possível. Douglas desceu do palco e não ficou para fotos. Cumprimentou 3 pessoas, pegou o elevador e saiu andando, pela calçada, olhando o céu nublado de fim de tarde. Na mão, ele segurava um pequeno envelope. Dentro, havia uma carta. Escrita à mão, era de Vanessa. Ela pedia desculpas, dizia que estava buscando ajuda. Dizia que tinha assistido ao vídeo dele 5 vezes e que agora enxergava o que nunca quis ver. Douglas leu, respirou fundo e deixou o envelope na lixeira da esquina. Algumas palavras não precisam de resposta, só precisam de silêncio. Enquanto ele caminhava, um garoto negro, de uns 10 anos, passou de bicicleta e o olhou. "Você é o moço da internet, né?" Douglas sorriu. "Não, eu sou só mais um. Mas se alguém te fizer se sentir menor, você lembra que a sua história ainda não terminou. Porque no mundo de quem grita com raiva, às vezes, a voz mais forte é a que escolhe não gritar. E se essa história mexeu com você de alguma forma, não guarda só para você. Compartilha com alguém que precisa lembrar que respeito não se exige com grito, se constrói com postura. E deixa aqui nos comentários. Você já presenciou alguma situação parecida? Sua voz importa. Sua experiência também transforma. Essa foi mais uma história emocionante do canal Lições de Vida, onde as maiores reviravoltas acontecem quando a verdade deixa de ser ignorada. E a justiça, às vezes, começa no silêncio de quem sempre foi invisível. Enquanto os próximos vídeos aparecem na tela, respira fundo e se pergunta: será que você teria coragem de se posicionar? Ou se calaria como todo mundo?